Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos para este momento de entendimento, de busca do esclarecimento. Para iniciarmos o nosso trabalho, como sempre fazemos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, unir os nossos pensamentos numa prece. Então, que possamos neste momento unir os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos melhores desejos, de que possamos bem aproveitar este momento em prol de nós mesmos e em prol de todos aqueles que de alguma forma estejam precisando de uma energia positiva, de uma energia salutar, de reconforto, seja nossos familiares, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, extensivo principalmente aos nossos inimigos e a todos aqueles que de alguma forma puderem se conectar a essas energias salutares e benéficas trazidas do plano espiritual para o nosso melhor aproveitamento. Assim sendo, imensamente gratos a Jesus, nosso Mestre, que possa nos orientar, nos intuir para que o nosso trabalho possa ser coroado de êxito. Aos nossos amigos da espiritualidade, a nossa gratidão pela companhia, pelas intuições e pelo carinho a nós dispensados. A Deus nosso Pai, pela oportunidade bendita da vida. E assim, imensamente agradecidos, pedimos licença para iniciar então o trabalho desta noite. Nesta noite teremos a oportunidade então de tirar um pouco do proveito que o capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, que tem por título Sede Perfeitos. Ao que diz Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes aos vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo de 44 a 48. Allan Kardec nos traz também, no item 2 deste mesmo capítulo, que uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, a máxima, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade da perfeição absoluta. O que sabemos não é possível. Não temos como chegar à perfeição absoluta, pois acreditamos, sabemos que Deus é único e assim qualquer que chegue à perfeição absoluta seria por isto Deus. Então o que nós temos é a possibilidade de chegarmos à perfeição relativa, ou seja, a uma perfeição tal que nós não sabemos qual é o grau. Temos, por exemplo, o espírito mais evoluído que esteve neste planeta, que é Jesus, como nos dizem os espíritos na codificação. Então perguntamos, não sabia Jesus desta impossibilidade? Ou seja, não sabia ele que nós, espíritos, não chegaríamos à perfeição como Deus, ou à perfeição absoluta? Claro que ele sabia. Lembremos ainda que Jesus se dirigiu a um povo que não tinha naquele momento condições de compreender essa diferença. Não tinha um outro exemplo a que Jesus pudesse se valer para dar um norte. Então, na verdade, o que Jesus nos traz é um modelo, uma meta, principalmente para aquele momento quando o povo não tinha condições de entender coisas mais abstratas. E nos trouxe, inclusive,
nos seus ensinamentos, no seu evangelho, nos dá o roteiro para alcançarmos esta perfeição possível. Quando nos diz lá no item 1, que eu acabei de ler, diz amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar por aqueles que nos caluniam. Isto já é uma tarefa extremamente difícil de nós empreendermos e muitas vezes de compreendermos, porque nos perguntamos, como é que eu vou amar o meu inimigo? Como fazer o bem para pessoas que só querem o meu mal e que só me prejudicam? E orar por aqueles que nos caluniam, orar de verdade, porque às vezes nós dizemos que oramos pelas pessoas que não nos querem bem, mas é a oração das palavras, a oração dos lábios, que não sai do fundo do nosso coração, o que na prática poderíamos dizer que não é uma oração, porque a oração subentende estar envolta de sentimentos e de energias positivas por aquele que oramos, né? Então essa tarefa já é profundamente difícil. Mas quando Jesus nos aconselha a amar os inimigos, não é no sentido literal da palavra amar, mas é no sentido de não termos por eles sentimentos ruins, sentimentos menos nobres, né? Em última instância, que não tenhamos desejo de vingança, que não alimentemos ódio por esta pessoa que chamamos de inimigo, né? E Allan Kardec ainda contribui com esta orientação de Jesus no item 3, que tem por título O Homem de Bem, onde ele especifica mais sobre o assunto, dizendo que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade em toda a sua pureza. O que nos vem ainda trazer mais reflexões sobre isto. E ele, ao longo do texto, esclarece: o homem de bem não tem ódio, é indulgente, não se compraz com os defeitos alheios, não se envaidece com a fortuna, não abusa dos bens que lhe são concedidos, e ainda diz que essa não é a lista completa, não é? Que existem outros tópicos, mas se nós já com estes argumentos que temos, já achamos difícil, não conseguimos muitas vezes compreender e, acima de tudo, colocar em prática estas virtudes, que dirá se a lista fosse maior ainda, né? Então, a máxima, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, na verdade, o que Jesus nos mostra é uma ordem para todos os habitantes da Terra, independente de crença ou de religião. A perfeição está na natureza das coisas, pois sabemos que tudo evolui. Então, por lógica, estamos fadados ao melhoramento, né? Poderíamos dizer, e até dizemos, por falta de compreensão, por falta de entendimento, que isso está muito longe de nós, que nós não alcançaremos, não conseguiremos tão rápido, em poucas experiências, em poucas reencarnações, nós não conseguiremos atingir esta perfeição, mesmo que relativa, né? Porque hoje nós temos condições de compreender esta perfeição relativa, a qual devemos almejar, mas sempre colocamos para longe de nós. Não tenho condições, ainda não estou no meu momento, ainda não é para mim, né? E assim nós vamos adiando a nossa transformação, a nossa evolução, o nosso melhoramento e, por consequência, vamos adiando a nossa felicidade plena, né? Porque só na perfeição está a felicidade verdadeira. E aí nós ficamos, como reencarnacionista que somos, dizendo, nessa encarnação,
eu não vou conseguir, mas vou deixar para a próxima. Aí na próxima, nós também diremos, ou estamos dizendo novamente, que ainda não é para nós, que ainda vai levar muitas existências. Será mesmo? Será mesmo que nós não podemos corrigir os nossos defeitos morais, espirituais e nos tornarmos melhores já numa determinada existência? Então, para trazer para mais perto de nós, para algo mais presente, mais tátil, eu quero remeter à figura de Saulo, Saulo de Tarso, mas é Saulo mesmo. Eu não vou falar de Paulo de Tarso, que é um outro momento deste espírito, né? É este Saulo que nasceu há quase 2000 anos na cidade de Tarso, cujas características de um caráter íntegro, inteligente, amante da ordem, doutor da lei, orgulhoso, vaidoso das suas aquisições, da sua posição, do seu estudo, da sua condição diante do império, que defendia a sua religião, o judaísmo, com todas as forças do seu coração, gostava de vestir-se com a túnica que lhe identificava o posto que ocupava no sinédrio. Este Saulo, cheio de vigor físico, trazia na alma as forças imensuráveis de quem guarda a certeza do ideal abraçado. Saulo tinha convicção na sua fé, na sua cultura, nos mandamentos, nas escrituras, né? E era um apaixonado, cumpridor dos seus deveres em todos os sentidos, homem casto, que inclusive optou por aguardar o matrimônio para se entregar à mulher amada. Na época, Saulo se enamorou de uma moça chamada Abigail. E nesse torvelinho das nossas vidas, eles em determinado momento se separaram. Então esse homem apaixonado, cumpridor dos seus deveres, nós podemos perguntar, o que há de errado com ele? Ele era um defensor do seu Deus, da sua igreja, era um cumpridor fiel das escrituras e todas as características aqui traçadas. Nós podemos até nos identificar com ele, né? Podemos pensar, olha como nós somos parecidos com eles, né? Mas quando a mensagem de Jesus começou a ganhar força, a se espalhar por intermédio dos seus apóstolos, atraindo seguidores pelo caráter consolador e pela caridade praticada aos desvalidos, porque a mensagem do Cristo veio para todos, mas principalmente para os pobres e estrupiados, aqueles desvalidos, né, que não tinham o amparo de ninguém. Então, para os humildes, né? Saulo então se revoltou com aquilo. Cada lugar que ele ia, ele ouvia falar de Jesus. Cada lugar que ele ia, havia alguém que trazia notícias daquele Jesus. Quem era aquele Jesus? Aquele homem pobre, filho de carpinteiro, que foi crucificado como um marginal comum. E ele percebeu, através das notícias que lhe chegavam, que estava aquilo tomando proporções, né? E ele então passou a perseguir e castigar, condenando inclusive à morte todos que pensassem diferente dele, ou ainda que não voltassem atrás em suas ideias, indo para os calabouços, expulsando de suas terras, de sua cidade, a fim de defender as suas ideias. Saulo foi ferrenho perseguidor do Cristo ou da sua mensagem.
Que mensagem era esta? A mensagem de um sentimento que ele ainda não conhecia, ainda não havia despertado em si. Perdão, caridade, amor, a ideia que igualava pobres e ricos, oferecia o reino dos céus a todos. E isto ele não conseguia admitir. Então, perseguia o Cristo ou aquilo que havia de modificar em si. Porque o que nos incomoda no outro é aquilo que nós temos em nós e que não temos coragem de ver, né? De modificar, de admitir. Então, quando Saulo, em determinado momento em que a sua noiva desencarna e ela adere ao estudo, a conhecer o cristianismo através de um personagem, Ananias, que é um grande divulgador, pregador das lições do Cristo, ela, então, Saulo passa a perseguir Ananias ferrenhamente, com a ideia de que se prendesse Ananias, tudo ficaria calmo, tranquilo, voltaria ao normal. E ele soube que Ananias então havia se deslocado para Damasco, viajado para Damasco. Então ele empreende essa viagem para Damasco para executar então esta empreitada de prender Ananias. Nessa travessia do deserto, em determinado momento, antes de entrar em Damasco, ele vislumbra uma grande luz e no centro dessa luz uma figura iluminada, né? Que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, diante daquela energia poderosa do mestre, ele cai do cavalo e tem uma retrospectiva mental da sua própria vida, de luta, de dores, de busca, de autoritarismo, de perdas, de vingança, um vazio existencial que ele sentia e tentava preencher então com o poder e com a convivência naquele meio nababesco em que ele vivia, né? E naquele instante então é que acontece o grande fenômeno na vida de Saulo, que é a transformação dele para os caracteres, as características da perfeição. A perfeição que lhe é possível e que já está nele, como está em nós, né? Em germe, adormecido, porque ele já tinha conhecimento. O que faltava para Saulo? Faltava o outro lado, o lado do sentimento, o amor ao próximo, a compaixão, a caridade. Isto ainda lhe faltava, né? Então, é essa a proposta, é nós trazermos para nós e nos perguntarmos o que difere a nossa história da história de Saulo. Dizemos que não fazemos o mal, mas temos desejo de vingança, guardamos mágoa, ressentimento, ficamos de mal por períodos intermináveis na nossa vida, por coisas que nem nos lembramos muitas vezes mais, né? Temos divergência de credo, quando estamos muitas vezes até mesmo nas nossas rodas sociais e quando não dentro da própria família, e estamos conversando sobre determinada religião, determinada filosofia, e alguém nos contradiz, nos contrapõe, nós muitas vezes fugimos daquele círculo, porque aquela pessoa ou tem mais conhecimento do que nós, ou é mais apaixonada pela sua crença, e nós não entendemos, não aceitamos, né?
temos divergência de castas, os ricos, os pobres, os desvalidos, temos muitos preconceitos de raças. Então, e nós conhecemos hoje a Jesus. Nós conhecemos esse mestre e acreditamos nele, na sua mensagem, nas suas lições, mas ainda continuamos a persegui-lo. Quando deixamos de praticar a caridade, quando deixamos de ter entendimento com o outro, quando deixamos de nos amar, de nos perdoar, Jesus mesmo diz que toda vez que nós deixarmos de atender um dos seus pequeninos na condição de roupa, de alimento, é a ele que estaremos deixando de atender. Na verdade, não só nas coisas materiais, mas toda vez que alguém se chega a nós com antagonismo, com agressividade, nós não sabemos a história dessa pessoa, o sofrimento que ela traz em si. E o que nós fazemos? Revidamos a mesma moeda. Então, nós estamos aí perseguindo a Jesus na figura daquele irmão, daquele companheiro desequilibrado que muitas vezes vem a nós como conduzido pela espiritualidade para que nós pudéssemos optar por lhe dar um pouco de paz, um pouco de consolo, um pouco de equilíbrio. Então, nós, assim como Saulo, também recebemos um convite de Jesus. O mesmo convite que foi feito a Saulo nos é feito diariamente para que nós façamos essa travessia, essa caminhada, que nós façamos o nosso caminho de Damasco, buscando nos conhecer, buscando o entendimento, o autoconhecimento, a autoiluminação. Quando falamos em autoiluminação, pensamos em espíritos luminares, espíritos de grande vulto. Pensamos em Jesus, Buda, Gandhi. Na verdade, a autoiluminação é uma lâmpada que nós vamos acendendo dentro de nós aos poucos, à medida que vamos buscando nos tornarmos melhor. E esta é a proposta de Jesus, a proposta da constante transformação íntima. E assim como Paulo, que fez em uma existência a sua transformação, nós também podemos. Talvez não tenhamos esse salto gigantesco que Paulo dá de Saulo para Paulo, quando ele assume o nome de Paulo de Tarso, para separar esses dois momentos, talvez nós não tenhamos ainda condição, mas há um projeto divino para nós que prevê as nossas quedas, porque Deus é nosso Pai, nosso Criador, nos conhece, sabe das nossas imperfeições, mas também valoriza todas as vezes que nos levantamos e tudo que ainda podemos ser e que podemos fazer. É nisso que nós devemos focar, que cada tentativa, cada derrota é positiva, porque significa que nós estamos andando, estamos tentando fazer este caminho, que nós podemos usar como alegoria o nosso caminho de Damasco, essa travessia no nosso deserto individual, onde cada um de nós sabe das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas histórias, das nossas limitações, mas também sabemos que temos um Pai amoroso que a tudo conduz, a tudo governa e que está sempre ao nosso lado, através das suas leis, para nos orientar e nos conduzir. E, naturalmente, temos o Evangelho de Jesus,
que é o roteiro seguro para essa travessia, quando nós bem o entendermos e, acima de tudo, quando nós o colocarmos em prática. Então, que nós possamos tirar com os ensinamentos de Jesus as escamas da ignorância que nublam os nossos olhos espirituais, que assim como Paulo de Tarso, quando recupera a sua visão, que é descrito que saem escamas dos seus olhos, que nós também possamos retirar paulatinamente estas escamas dos nossos olhos espirituais e possamos vislumbrar um horizonte de luz, de felicidade, de amor, que possamos ver o tanto de potencial que temos em nós e o quão perfeito, no sentido de alcançar o nosso melhoramento, nós podemos ser. Então fica o convite para a leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Paulo e Estevão, que serviu também de base para a reflexão, para o estudo da noite de hoje. E para encerrar, eu gostaria de fechar, então, com uma mensagem, com a prece que Abigail declama ao seu irmão Estevão quando ele está desencarnando. E diz: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos dos nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo de iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Muito obrigada a todos.